Eu quero cumprimentar os meus irmãos e as minhas irmãs e os meus amigos aí das redes sociais. Hoje eu quero passar uma aula sobre escatologia. Eu quero falar hoje sobre a Babilônia simbólica de Apocalipse capítulo 17. Quem é a Babilônia simbólica ali de Apocalipse 17? E nós vamos ver pela palavra de Deus ali que é a cidade de Roma. Nós vamos ver aqui. Vamos aqui em Apocalipse capítulo 17, versículo 1. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. Então a Bíblia diz aqui que a prostituta é a cidade de Roma. E vamos ver o que há muitas águas aqui. A própria Bíblia, ela interpreta a Bíblia. Nós vemos aqui que a mulher aqui é a igreja de Roma, e as muitas águas são povos, multidões, nações e línguas. Vamos ver aqui no versículo 15. E disse-me, as águas que vistes onde se assenta a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. Então está dizendo, é onde a igreja de Roma domina, né? Muitos povos, multidões, nações e línguas, né? Aqui diz aqui. Vamos ler por etapa, né? O que o capítulo 17 diz da Babilônia simbólica aqui. No versículo 3, elevou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta, de cor de escarlata, que estava cheia de nome de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Nós sabemos aqui que a besta é o domínio do anticristo, é o império do anticristo, aonde a mulher, que é a cidade de Roma, a igreja de Roma, estava sentada. A mulher estava sentada sobre a besta, como que apoiada por ela. Então a Roma, ela está sendo apoiada pela besta e pelo império, né, do anticristo. Aqui está dizendo aqui. Nós vemos aqui também no versículo 3, contudo ela está montada na besta, como que a governa. Nós vemos aqui. Ela está montada como se estivesse governando, né? A besta. Vamos ler de novo. Elevou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta, de cor de escarlate, que estava cheia de nome de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então ela estava sentada, né? Como se ela estivesse apoiada pela besta e também como que ela estivesse, né? Governando a besta, né? A Bíblia diz que Roma, né? A igreja, né? Governa os reis da terra. Aqui vai dizer aqui no versículo 18. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. O seu súdito, né, os reis da terra são considerados como seus súditos, né, e tem que prestar honra, né, à igreja de Roma, né. Ela sempre esteve no poder, né, a igreja de Roma. Ela sempre esteve no poder político, né, e ela sempre dominou os reis da terra, né. Sempre influenciou, né, os reis da terra, a igreja de Roma, né, sempre esteve galgando o poder, né. Vamos ver aqui no versículo 4, o que está dizendo. Ela segura nas mãos um cálice de ouro, repleto de suas abominações. O versículo 4, e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, e adornada com ouro, pedras preciosas, pérolas
e tinha nas suas mãos um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. As abominações, né, da Igreja de Roma, né, ela cobra, né, sobre indulgência, né, indulgente. Ela pede oferta de indulgência, né. Toda vez que a pessoa peca, ela paga uma oferta, né. Então, levando o homem a pecar pelo pecado de indulgência, né, e também pelo pecado de idolatria, né, porque ela leva o homem ao pecado da idolatria por causa dos seus muitos ídolos, ídolos de santos, né, que ela tem, né. Então ela leva o homem ao pecado de idolatria e também pecado também de oferta à indulgência, né, que paga, né, cobre todo tipo de pecado, né, a oferta de indulgência, né. Ela está vestida com vestes pomposas de ouro, né. Vamos ler de novo o versículo 4. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, e adornada com ouro, pedras preciosas, pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Qualquer pessoa, se olhar, né, a igreja, né, papal, ela vai ver a glória, né, que ela tem de ouro, pratas, pedras preciosas, né. Ela vai ver a luxúria, né? A luxúria e a grande riqueza, né, que essa igreja tem, né? Então está aqui caracterizado nos versículos, né, a característica dessa igreja, né? Os comerciantes enriquecem por intermédio dela. Nós vemos aqui agora em Apocalipse capítulo 18, versículo 3. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Então a prostituição aqui está dizendo é espiritual, né? Porque ela fazem que os homens sejam adoradores de ídolos, né? Até os reis da terra são seus súditos, tem que prestar honra, né? Principalmente é uma grande deusa da Igreja de Roma, né? E também os comerciantes, né? Eles se enriqueceram através do comércio de ídolos, o ídolo de ouro, prata, de gesso, de pedra, que são vendidos, né? As imagens de santos que são vendidas enriquecem, né? Tanto a igreja de Roma como também aos seus comerciantes. Também a cobrança de ofertas de indulgentes, né? Que a pessoa paga se cometeu algum pecado, a oferta de indulgente paga pelo pecado que ela cometeu. Nós vemos aqui, né, que a Babilônia simbólica é a igreja de Roma, né? Nós vemos Apocalipse capítulo 17, no versículo 5. E na sua testa está escrita o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Qual é aquela igreja, né, que faz todos os povos, né, se prostituírem, adorarem ídolos, né, imagens, né? A Bíblia diz. O nome místico Babilônia, né, é um nome simbólico, né, para a igreja de Roma. Nós vemos aqui que em 1 Pedro, né, quando o apóstolo Pedro escreveu a carta, ele reescreveu aos romanos, né, mas ele falou em código para que o Império Romano não soubesse, né, da carta. Ele fala aqui em 1 Pedro capítulo 5, versículo 13. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Aqui Babilônia é Roma. Ele estava escrevendo para as igrejas lá de Roma. Tanto que Marcos, quando ele escreveu o Evangelho, ele escreveu o Evangelho de Marcos para os romanos.
Vamos voltar lá em Apocalipse 17. Ela se acha bêbada com o sangue dos santos. Apocalipse 17, versículo 6. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu maravilhei-me com grande admiração. O quanto a história nos fala, né, do tempo da Inquisição, diz que mais de 50 mil morreram, né, no tempo da Inquisição, né, e também quase uns 900 mil morreram até o tempo dos jesuítas, né, quase 1580, né, então todos esses foram mortos, né. Hoje o líder dela, né, o Papa, né, disse que pediu desculpa, né, pelas mortes, né, cometidas lá do tempo da Inquisição, mas vamos continuar. Os habitantes da terra são levados por ela ao pecado. Nós vemos aqui em Apocalipse, né, capítulo 18, no versículo 3. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Então, cobranças de indulgências, né? Pecado de indulgências, as ofertas, né, cobrem os pecados do homem, levando ao homem, né, ao pecado, né? E também o pecado de idolatria, né? Essa igreja leva o homem ao pecado da idolatria, né? Com a imagem dos seus santos, né? Os seus deuses, né? E principalmente eles pedem adoração para a sua grande deusa, né? Que os reis se tornam seus súditos, simples súditos, né? Porque a igreja de Roma, ela sempre esteve no poder, dominando as nações, desde o tempo ali da Idade Média, desde o tempo das cruzadas, que elas ordenavam os reis. Não obstante, dentro dessa grande Babilônia, até o fim haverá alguns santos de Deus que serão chamados a sair dela. Vamos aqui no livro de Apocalipse, capítulo 18, agora o versículo 4. E ouvi uma voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Mesmo ela sendo tão apóstata, mesmo ela sendo tão levando o homem ao pecado, né, a se prostituir com ídolos, muitos dos santos ali que estão ignorantes, né, mas são pessoas boas, pessoas de pai de famílias, estão ali ajoelhados a um ídolo por ignorância. Deus ele vai chamar para sair, ele chama de santos, para sair da grande Babilônia, né, que diz aqui na passagem. Então, amém, irmãos, nós estudamos, né, Apocalipse capítulo 17, sobre a Babilônia simbólica, que nós possamos crescer no conhecimento e na sabedoria do nosso Senhor Jesus Cristo, e também saber dos finais, dos tempos dos fins, né, da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, até a próxima aula.